Hola, mucho gusto. Mi nombre es Seye Boubega, coordinador de Yo Aprendí Idiomas Bailando y Cantando. Eh, Esta es la primera clase de portugués. Voy a hacerles primero un esbozo general sobre este proyecto. El proyecto primero son clases gratuitas, aporte voluntario. ¿Qué quiere decir? El aporte voluntario es lo que ustedes deseen dar. Si ustedes desean dar $1, nos dan $1. Si desean darnos $10, nos dan $10. Si desean, no tienen dinero y desean darnos las gracias, nos dan las gracias. Lo importante es que estén en sus casitas y deseen aprender un idioma. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Es más como una especie de club de aprender portugués. Voy a mostrarles a ustedes rápidamente sobre la fundación. El 10% pues, de los aportes que recibamos son destinados para la Fundación Suba Animalista, la cual es una fundación que tiene su fuerza en Bogotá, Colombia, en la cual se siembran árboles, se recolectan firmas para la protección de los animales, eh, firmas contra la tauromaquia, hacemos distintos performances para ayudar a los perritos y gaticos y a los animales de los humedales. Entonces, entonces esa es la invitación. Estas son las fotos de hace un par de años. Ahorita tenemos todo un proyecto que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo desde las casas, que es sobre la siembra de árboles, ¿sí? Entonces esa es, entonces igualmente lo que les digo, esto es más un club de aprender portugués, pero igualmente bienvenidos, si nos quieren colaborar, bienvenidos, igualmente son gratuitas las clases, queremos ayudar a la comunidad que estén en sus casitas. Entonces los dejo con la profesora Yasmín. Muchas gracias, profesora Yasmín, por estar con nosotros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Yasmin. As aulas vão ser uma parte em português e outra em espanhol. Estou falando agora em português para vocês irem se acostumando com a língua, tá? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Soy la profe Yasmin. Voy a intentar hablar una parte de la clase en portugués, ¿vale? Y otra en español. Assim, vocês podem começar a praticar melhor e escutar bem. Porque, de acordo com muitos estudos, para aprender qualquer outro idioma, temos que ser como niños. Então, bueno, o niño primeiro escuta muito. Então, em las clases, e principalmente afuera de las clases, vou passar muitos materiais para vocês escutarem muito em português. Escutarem bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai você? Escutar músicas, poemas, vou passar vídeos. Incluso o primeiro material que passei, creio que muitos não viram, porque entraram depois, vou enviar novamente em el grupo. E esse material é o que vamos trabalhar nas classes. E eu gravei o material, ou seja, hice tudo escrito e depois gravei falando em português. Porque assim vocês vão poder escutar e seguir também lendo, entender o material. Então, primeiro, vamos trabalhar muito isso de escutar muito, muito, muito. Segundo, vamos a trabalhar com a pronunciação em português. E, bueno, a pronunciação é algo que também é imitar a outra pessoa. Então, vocês vão estar falando, imitando quem habla português. Ou seja, se miras um vídeo em português, vas a tentar imitar como a pessoa habla em português. Porque assim vocês também vão ter a tonada do português, que é distinta. ¿Vale? Terceiro, é ler, ¿vale? Ler material em português. E, por fim, escrever. Um niño, quando aprende um idioma, é assim, seu próprio idioma. Primeiro, escuta muito a mamá, a família falando. Depois, intenta falar as primeiras palavras. Depois de muito tempo, é que começa a ler e a escrever. ¿Vale? Então, o primeiro mês, vamos a trabalhar muito com isso de escutar. Vamos escutar muito. Vou passar muito material para que vocês pratiquem em casa a escuta.
porque, bueno, solo tenemos una hora de clase, no es mucho. Entonces, aquí hay que sacar principalmente las dudas que hay. Y, bueno, después que escucharem mucho, voy a pasar actividades de pronunciación. Entonces, va a ser afuera de esa una hora de clase, porque es muy poco tiempo. Entonces, aparte de las clases, voy a pasar materiales para que ustedes practiquen la pronuncia y me envíen por WhatsApp. ¿Vale? Y así puedo corregir la pronuncia de ustedes. E a partir do segundo mês é que vamos trabalhar mais com textos para ler, para depois começar a escrever também em português. ¿Dale? Então, esse mês vai ser primeiro de muitos materiais para que escutem. Escutem, trabalhem muito a escuta. Ou seja, podem mirar séries, lo que seja, escutando em português. Se querem, podem pôr subtítulos em espanhol, pero fijem em como habla. Fijem em escuchar, ¿no? Para aí depois tentar hablar e depois ler e escrever. Então, essa vai ser a metodologia. E, bueno, estou sempre aceitando também ideias, que pensam, se tem algum material também que possamos trabalhar, podem enviar. E, además de isso, o primeiro mês, o objetivo vai ser ustedes aprenderem as semelhanças que há entre português e espanhol, e assim já facilita mais o aprendizagem, porque, bueno, se vês que há alguma semelhança, já te dá um ânimo mais de aprender o idioma. E, además de isso, vamos a trabalhar também para que vocês aprendam a apresentar-se em português e apresentar-se o amigo ou o companheiro, ou seja, ele é mi amigo Juan, ele tem essa idade, ele é de Brasil. Então, vocês vão aprender a apresentar-se e apresentar o outro. E fazer saludos em português. E, bueno, e vamos também trabalhar vocabulários, ou seja, palavras, para vocês irem aumentando o número de palavras que sabem em português. No segundo mês, vamos a trabalhar mais outros verbos, e frases também para aí, vocês já começarem a aprender a ser frases em português e a usar outros verbos. E o terceiro mês vai ser principalmente conversações. O enfoque vai ser mais em conversações entre vocês mesmos, com outros colegas que são brasileiros, que fazem o curso de espanhol. E aí, podem também ter esse intercâmbio cultural. E ser mais dinâmica as classes. E, bueno, é mais ou menos isso. E necessito muito que vocês também ponham pilas para estudar. Porque depende muito de vocês, mais do que eu. Vou trazer o material, tudo que necessitem. Podem pedir coisas para mim que vou enviar. Pero vocês que fazem lá 80% do trabalho. Porque depende muito das ganas, da prática que fazem. E de estudar o material que eu também passo. E é isso. Querem apresentar-se, abrir o micrófono. Podem fazer isso, falar seu nome, de onde são, e falar uma palavra em português que conozcam. Bueno, me animo. Não anda poner dos computadores. Bueno, quem pode começar apresentando-se e falando uma palavra em português? Que conoscam algo. Eu sou Yasmin, falando em português, né? Eu sou a professora Yasmin e árvore. Uma palavra em português, árvore. Podem começar. Não sejam tímidos. Es que necesito conocer ustedes para, bueno, trabajarmos. Si no quieren hablar, pueden escribir también por el chat su nombre y una palabra. Bueno, pues
Pues me animo, mi nombre es C.J. Ortega, me interesa el portugués para entender las canciones. Me gustaría saber qué diferencia hay entre el portugués brasileño y el portugués de Portugal. Dice Isaac, hoy boa tarde, eu nome a Anderson, creo que quedó bien. Sim, oi, boa tarde. Meu nome é Anderson. Isso. Alberto, você quer falar? Profesora Yasmin, me gustaría, ahí alguien se anima, Alberto a hablar. Oi, boa tarde. Meu nome é Alberto. Perfeito. Eu falo um pouquinho de português. Eu estou fazendo um curso. Eu fiz um curso na universidade em Venezuela, mas eu gosto muito de escutar a pessoa que fala nesta língua. É muito, muito engraçado para mim escutar. Muito bem. Eu quero aprender. Perfeito. Muito obrigada, Alberto. Obrigado com vocês. Hola, Olá, yo soy Angeli. Hola, Sí, sí, soy de Colombia y muy contenta, pues me gusta mucho aprender y a ver cómo nos va con este idioma, que es muy interesante. Gracias. perfeito. E conheces alguma palavra em português? Palabras, a ver, obrigada. Isso, perfeito. obrigada. Hola, eu sou Alejandra, soy de Colombia y no, pues quiero aprender el idioma, es muy interesante, pero pues sí toca practicarlo mucho porque he escuchado mucho la pronunciación y no sé, hay que ponerle como acento y pues en eso hay que ir trabajando. Pero pues aquí estoy lista pues para aprender. Perfeito. Perfeito, Alejandra. Prazer. Minha palavra é lembrança. Lembrança? Sim, lembrança. Eu esqueci de Perfeito. falar. Muito obrigada. E você, Isaac? Só teu nome. Ah, você tá sem áudio. É verdade. Perdón. Laura, ¿quieres hablar tu nombre para que escuchemos? Pero bueno, ya nos presentamos, un gustazo. La palabra... Ah, perfeito. Dale, não há problema. Já começamos com três palavras que podemos aplicar, que é árvore, seria árbol, árvore, árbol. Vou escrever no chat, como se escreve? Árvore. Árvore. E fala árvore. A outra palavra é lembrança, que foi a palavra que Alberto falou, lembrança. Lembrança é recordação. Eu tenho uma recordação muito linda de Brasil. Eu tenho uma lembrança muito linda do Brasil. E a outra seria obrigada. É lá que todos têm que saber
porque es el básico. Para hablar un idioma tenemos que saber al menos permiso, gracias, buen día, boa tarde, buena noche. Português seria obrigada, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Ahora voy a compartir con ustedes la pantalla. Y así para que conozcan un poco de la historia del portugués. Bueno, portugués es una lengua que viene del latín, así como español, italiano y otros idiomas. Por eso que hay algunas semejanzas de portugués y español. Lo que es muy bueno, no para de aparecer antivirus. Lo que es muy bueno estas semejanzas, porque ustedes pueden aprender palabras más rápido, pero también es una trampa, porque puede ser que a veces ustedes piensen que la palabra en portugués y español es igual, y ahí, al final, terminam hablando portuñol, que eso pasa con muchas personas, incluso conmigo. Yo a veces hablo portuñol por las semejanzas entre portugués y español. Y por ahí va. Pero la idea es que trabajemos bien las semejanzas y también las diferencias, para que ustedes puedan hablar portugués, portugués, español, español, y no portuñol. Acá ustedes pueden mirar la pantalla. Me confirmen si pueden. Sí o no. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, se mira. Perfecto, gracias. Bueno, aquí son algunos países que hablan portugués. Como estaba hablando, el portugués viene del latín y el país que difundió el portugués fue Portugal, porque colonizó muchos países, como Brasil, países de África. Y bueno, la colonización hizo con que los brasileños hablen portugués y el resto de América Latina hable español, con la división que hubo con el Tratado de Tordesillas, ¿no? Y essa divisão foi que hizo com que as histórias de Brasil e muitos países de América Latina hablem distinto e tenham também uma história e uma cultura muito distinta, tanto de independência, tanto de logro por las luchas políticas, las luchas por la democracia. Tem essas diferenças. E, bueno, la cultura também, porque la maneira de hablar, la maneira de escuchar, la maneira de vivir são distintas e se nota muito isso na música, não? Que há uma diferença entre a música brasileira e a música da América Latina muito grande. E isso também hace que seja mais lindo também conhecer os outros países, porque assim podemos ter mais intercâmbio cultural. E aqui são os países que falam português, que é Brasil, Moçambique, Angola, Portugal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor Oriental, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. É importante saber que esses países, a língua principal é português, mas muitos outros países têm também a ensinança do português como obrigatório. Por exemplo, Argentina, em províncias que são fronteiriças com o Brasil, Bolívia, Venezuela, Paraguai também por lá fronteira, e outros países. E acá, para que mirem mais ou menos como é o mapa do mundo, esses são os países que falam português, mais ao sul. Têm como língua original. Hasta agora, tudo tranquilo? É mais história para conhecer. Agora mesmo vamos começar com as semelhanças, dale? Pido, por favor, que hablem, me contestem, porque assim, como não estou mirando a pantalla, estou
abrindo as outras ventanas da computadora. Não sei se vocês estão mirando, escutando, mirando o que veo. E me avisem também se meu espanhol se compreende. Se não compreendem o que hablo, me avisem. Eu sei que às vezes meu espanhol não é tão bueno. Bueno, ¿están mirando la pantalla? Sí, sí, estamos mirando. Perfeito. Esse material foi o que enviei por WhatsApp. Todos lo puderam escutar e ler? Ou não? Bueno. Depois envio novamente no WhatsApp. Acá são as primeiras palavras para que vocês possam mirar as semelhanças e diferenças entre português e espanhol. As palavras em espanhol, muitas vezes, quando tem U, E, estas passam para o português, cambiando a letra UE por a letra O. Dale? Não são todas, só algumas. Pero isso já nos ajuda a conhecer algumas novas palavras. E mira, que cambia a maneira de escrever, pero não cambia o significado. O sea, o significado da palavra é o mesmo em português e espanhol. Por exemplo, buena. Buena, para ser em português, cambiamos para boa. Cambia la UE por O, e bueno, saca la N e queda boa. La outra palavra seria bueno. Também sacas la UE e põe O e queda bom. La outra palavra é luego. Para português passa a ser logo. Depois, suelto, passa a ser solto. Mira um detalhe. Acá, a palavra solto, a L tem sonido de U. Então, é solto. Se podem escrever isso. A letra L tem sonido de U quando está entre vogal e consonante e quando está ao final da palavra. Por Siempre la ejemplo, L, profe, siempre la L va a ser como U. sempre quando é usada assim, como entre palavras, ou, perdão, entre uma letra e uma consonante. Vou poner acá um exemplo. Solto. Temos o quê? A letra O e a letra T, em meio, uma vogal e uma consonante. Podem mirar o chat? E temos aqui também sol, ou sal. Quando a L vai dessa maneira, entre uma vogal e uma consonante, tem sonido de U. Quando vai ao final da palavra, tem sonido de U também. Então, seria sal, sol. Já cá, por exemplo, lápis. Lápis vai ter sonido de lá. Porque está com uma consonante e uma vogal. A ver outro. Lápis, lua, lona, salada, espalda. Ó, espalda já é espalda. Consegue entender a diferença? Acá seria, ó, lá, lé, li, lo, lu. Acá tem o sonido de lá, lé, li, lo, lu. Pero quando la L não hace esses encontros com as vocales, queda com sonido de U. Seria sal, sol, sol. Conseguiram entender bem, Alejandra? Sí, profe, muchísimas gracias.
Sí, sí. Bueno, si no entienden, me avisen porque parece que a veces estoy hablando de una manera que no se entiende. Pero sería eso. Entonces, cuando es la, le, li, lo, lu, bueno, tiene sonido de L. La, le, li, lo, lu. Pero cuando no está haciendo esos encuentros con las vocales, pero está entre una vocal antes y una consonante después, ahí tiene sonido de U y al final de la palabra sonido de U también. Y ahí tenemos sal, sal, sol, sol, absolve, solto, dale. E aqui agora temos acordo, que para português passa a ser acordo. Também acá notem la R, como se habla. Acordo. Acordo. É suave. Acordo. Suave. Outro detalhe que vou falar para vocês também sobre la R, que é importante saber a diferença. Há muita diferença entre la R de português e espanhol. Só um minutito, vou pôr acá. Bueno. Acá vou poner para vocês as diferenças de la R. Em português, la R pode ser usada assim. Claro. Bueno, acá, quando há dois R's juntos, em português se habla com sonido de J. Então, acá seria carro, carro, carro. Dale? Em espanhol se habla o quê? Correr, não? Correr com a R marcada. Eu nem sei falar tão bem, é tão forte. Tenho que trabalhar com a fondo, a R do espanhol. Pero bueno, em espanhol se habla correr. Em português, não. Em português, quando são dois R's, se habla com sonido de J. Então, seria correr. Dale? Correr. E aí que vocês podem começar a reír, porque, bueno, correr em argentino é hacer sexo, não? E muitos brasileiros vêm de Brasil e chegam acá, onde posso correr em um parque? E os argentinos começam a mirar, tipo, que onda que vas a hacer correndo em um parque? En Colombia también coger significa eso. Bueno, entonces ya saben que si en portugués escucho eso, bueno, es correr. Okay. Y ahí es un detalle importante saber que la R, cuando son dos R's, doble R, tiene sonido de J. Entonces, correr, ¿dale? Correr. En el caso, ese J de España, ¿no? J de cómo habla español. Porque el J del portugués también es distinto. Y también al final de la frase, la R tiene sonido también de J. Entonces queda correr, correr, alcanzar. ¿Dale? Já acá, ó, carro, cara. Já essas outras palavras, caro, cara, tem sonido de uma R, como em espanhol. Caro, cara. Esse celular é caro. Essa é a minha cara. Dale? Conseguiram compreender essas duas diferenças? Essas duas diferenças que há? Sí, se entiende. Perfeito.
Agora vamos para mira a última palavra, que é cambiando la U, la E por O, queda fuego, va para fogo. Dale fogo. Bueno, outra semelhança, que essa acá es la mejor que hay, porque hay muchas palabras, y bueno, el significado sigue lo mismo en portugués, solo cambia el final, que pones una E. E aí, verdade, né? Verdade, felicidade, amistade, edade, universidade. Para português, vai ter esse sonido. Verdade, felicidade, amizade, idade, universidade, comunidade, afinidade, biodiversidade, cidade, capacidade, bondade, barbaridade e amabilidade. E aí, notem, eu sempre cambio para poder mirar a cara de vocês, mas eu vou seguir acá, mirando para a pantalla. Profe, o sea, el AD aquí en español sería allí en pronunciación Isso. en portugués. La I tiene sonido, la E, perdón, la E tiene sonido de I al final de la palabra. Allí. Y la D Al como fin. una Y, allí. Mais ou menos, porque la D vai ter 3 sonidos e vai depender de qual região do Brasil vas. Puedo hablar, por exemplo, verdade. É muito difícil para mim, é verdade. Pero algumas palavras vão ter esse de, verdade, amizade. Pero não sempre la D vai ser esse de. Não sempre. Vai depender de onde está la D. Por exemplo, dado vai ter sonido de D, dado. Pero com la E já tem mais assim, de. Se compreende? Sí, sí, profe, comprendido. Sim. Obrigada. Bueno, entonces com la D e E, tem mais ou menos isso que vos hablas de, como se for um de. Como se for hablar DJ, não, DJ, DJ em português. Seria de. Seria como um de. Alberto, Seria mais ou menos Alberto dice como se for sí. assim. Isa dice sí. Y dice Laura Calixto, la E suena como una I. Sim, sim. Justamente, lá, aí vou cá para a lousa. Lá pode ter 3 sonidos. Pode ter sonido de você, saudade, saudade e escola. Bueno, acá os sonidos como vou poner assim. Como se for assim, pero é outro fonema, incluso não consigo encontrar. Pero o fonema é como se fosse esse. É como se for uma D e uma o fonema de saudade. É como se fosse essa cá. Podem mirar aí na lousa? Esse mi lindo dibujo. Oh, é como se fosse porque tem uma mescla de D com Z de saudade. E aqui temos escola, que tem o sonido de E mesmo. Então, são os 3 sonidos de la E. Pode ser você, que seria assim, ó, E. Se querem entender aí, você, E. Ó, mira aqui. Se põe mira minha boca, ó, assim, E. La língua queda parada. E. Abra um pouquinho assim. E.
y la lengua queda acá abajo. No muevo la lengua. Você. Traigo la lengua para abajo, assim. Você. Vai para abajo. Você. Você. Eso no sube. Tipo, parece chiste hablar esas cosas, pero es necesario aprender. Porque muchas palabras ustedes van a mirar que el fonema es distinto de español. Y por eso hay que hacer ejercicios con la boca, tipo, você. Entonces, como hablo, você. La língua queda acá abajo, você. Já saudade. Ó, saudade já cierro mi boca. E queda saudade. Saudade. Hago tipo saudade. E aqui, escola. La E. Tem sonido de E. Escola. Escola. ¿Consiguieron comprender más o menos la diferencia? ¿Cómo? Sí, o sea, digamos, cuando empieza la E suena normal, escola. Sí. Cuando termina en AD es saudade, o cualquier palabra que termine en AD es allí, saudade. Cuando termine Y con cuando D, tiene, S. ajá, y cuando tiene la, ¿cómo se llama esa cosita que va encima de la E? Chamamos de acento circunflexo. Vou escrever aqui. Acento em chat. Acento circunflexo. Ou chapéuzinho. Ou chapéuzinho. Es igual a gorro. Cuando tiene el acento, va la E, no, también como normal, sí, o sea, como acentuando más la E, ¿no? Es una E más nasal. E más nasal. Ah, ok. E acá, Gracias. vos podés hablar também escola, como também, se tenéis el acento E, aí vai ter também isso de E. E aqui seria saudade, não? Pero, por exemplo, permanece. Permanece. Tem o sonido de I. Para que entenda que ao final de la palavra, la E tem sonido de I. Ao princípio, tem sonido de como se fuera con un acento, ¿vale? Y cuando tiene ese chapéu arriba, tiene el sonido nasal, es nasal, Muchas palabras en portugués son nasales, ¿vale? Entonces, ustedes van a hablar más por la nariz. Entonces, você, saudade, permanece, escola, ¿vale? Dale. Genial. Un minutito que va. Profe, digamos, en el teclado, cuando uno quiere colocar ese tipo de acentos, ¿cómo lo hace? Porque yo he tratado de poner ese acento en el teclado y no sé cómo. Pero hay en el teclado de español ese acento. No sé, digamos, en alemán uno como que presiona la tecla y la puede correr. Por ejemplo, la beta. Pero digamos, para hacer ese acento no sé si se puede hacer en el teclado del celular o no sé. Tengo que mirar porque mi teclado de Brasil ya viene con ese acento. Entonces, hay una diferencia también entre los teclados de la computadora de Brasil y de acá de Argentina, por ejemplo. Y ahí tenemos que dar una mirada. Eh, Pero bueno, volvemos acá. Ahí responde Laura, me responde a mí, dice en el celular aparece, dice ella. Gracias Laura, voy a buscar. Perfecto. Dice Isaac, en el Bueno, teclado celular aquí ahora son las palabras en español que tienen CU. Para portugués pones un que y un U. Es la misma palabra con el mismo significado y la misma pronuncia. Solo cambia CU por QU.
Então seria quantos, quatro, adequar, antiquado, quadro, consequência. ¿Dale? O sea, misma maneira de hablar, mismo significado, solo cambia la escrita, de CU para QU. E cuidado, não são todas as palavras que passam isso, ¿dale? Essas são regras de algumas palavras. Então, vocês tratem de praticar as palavras que pongo acá em el quadro, para que vocês estudem. E se por causalidade, vocês miram alguma palavra em espanhol e pensam, che, será que essa palavra entra em las regras que já uso? Me envia a palavra que aí miramos. Ou então, miras o Google Tradutor e miras se, quando eu cambio de português, de espanhol para português, se passa isso de cambiar CU por QU, ou UE por O, dale? Ou AD por ADE. Eles podem ir conhecendo novas palavras e aplicando essas regras que estou pondo acá. Bueno, outra muito importante é senhor. Vai passar a ser senhor. Ou seja, la N, nós cambiamos para, em português, N, H ou só N. Então, seria